de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já termina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa e também é o domingo da ressurreição. No terceiro dia, como Jesus falou, ele ressuscitou. Embora até discípulos dele talvez estivessem sem fé, acreditando, porque foi muito duro o seu mestre ter morrido, mas a morte não pôde conter o nosso Jesus. Eu quero dizer nessa noite, bradar bem alto, que ele vive. Ele vive. Ele vive e ele é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a morte, o sepulcro, o inferno não pode conter o nosso Jesus. Ele vive. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite: a Páscoa, a ressurreição, tudo aquilo que ele fez por nós, porque foi por nós, foi por mim, foi por você. E que a gente possa nessa noite, com muita alegria, celebrar a ressurreição do Senhor. Amém? Deus abençoe.